Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9 até o 17. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo é o Senhor, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crê? E como creram naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus! Amém! Vamos começar a ver aqui, ó. Versículo 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Jesus diz que em João 3:18 diz, todo aquele quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E em Marcos, Jesus diz, quem crê em mim e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, Jesus fala muito, praticamente para você ser salvo, você precisa crer em Jesus, aceitar Ele como único e Salvador. A palavra fala muito em relação à fé. Por exemplo, Jesus no ministério dele, fala, tudo que ele fazia, ele falava, vai, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou, quando alguém enxergava. Quando ele curava alguém, ele falava, vai, a tua fé te salvou. Então é sempre a fé que salvava a pessoa. E a gente vê que também está escrito em Hebreus, se não me engano, 11 ou 12. Diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que é de Deus creia que Ele existe. Então para isso precisa da fé. E em Efésios nós vemos também, em Efésios 2:8, diz assim, porque pela graça sois salvos. Então o que nos salva? A graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente é salvo pela graça por meio da fé. Então é uma ligação. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque para a gente crer em Deus a gente precisa ter fé. E se a gente não tiver fé, não tem como crer. Se a gente não crer, não tem como ser salvo. Então a gente é salvo pela graça por intermédio da fé. E pra gente ter fé, aqui nós lemos em Romanos que pra você crer, você precisa ter fé. Aí pra você crer, como você vai crer em quem você não ouviu falar? E como você vai ouvir falar se não tem quem pregue? E como vão pregar se não for enviado? E aí fala no versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, para você ter fé em Deus, para você ser salvo, você precisa ter a palavra. Porque a palavra, a fé, vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E por que ouvir? Porque antigamente, naquela época, as pessoas poucas pessoas sabiam escrever. Então, geralmente, a Bíblia, quando ela foi escrita, geralmente ela era escrita num papiro ou pergaminho, e tinha no grupo das pessoas que ouviam, tinha um que lia e o restante ouvia, porque a maioria não sabia ler. Então, por isso, na Bíblia tem muito que fala isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, porque a maioria ouvia ao invés de ler. Então, a fé vem pelo ouvir, porque a maioria das pessoas tinha que ouvir a palavra de Deus. Só que hoje em dia a maioria sabe ler. Então, a fé vem tanto pelo ouvir a palavra, quanto pelo ler a palavra. Então, se você não tem o hábito da leitura da palavra, você não tem fé. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. Se você não tem fé, você não crê em Deus. Então, se você não crê, você não tem como ser salvo. Então, uma coisa liga a outra. E a gente vai aprender hoje sobre 3 coisas importantes, na verdade, 3 diferenças. Que
as pessoas misturam e acham que os três é a mesma coisa. A gente vai ver o que é o estudo da palavra, o que é meditar na palavra e o que é leitura da palavra. Então, primeiramente, é impossível entender a Bíblia sem ler respeitando a gramática, que é os sinais de pontuação e os acentos. Então, quando você vai ler, você tem que respeitar o ponto final, você tem que respeitar a vírgula para você entender. Então, para você entender, se você não lê de acordo com o que está escrito ali, você não vai entender. Segundo, é impossível entender a Bíblia sem levar em conta o contexto. Então, tem muita gente que a coisa está escrita num sentido, aí ela isola aquilo, pega um versículo isolado e cria outro sentido, outro contexto. Um exemplo aqui de um versículo que as pessoas lêem fora de contexto é aquele lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que o que Davi estava querendo dizer não é que, tipo, se o Senhor é meu pastor, então eu vou ter tudo, nada vai me faltar. Ele estava dizendo que, como Deus é o pastor dele, como ele já tinha Deus, em Deus mesmo ele já tinha tudo, ele já se satisfazia em Deus, então ele não precisava de mais nada. Então, esse versículo, o certo de interpretar é: como o Senhor já é o meu pastor, nada já me falta. O que ele quis dizer é: eu já tenho Jesus, eu já tenho Deus, então eu já estou preenchido, eu já estou satisfeito. Eu não preciso de mais nada. Então isso é fora do contexto. E outra coisa que é impossível para entender a Bíblia sem é a direção de Deus. Ou seja, para entender a Bíblia você precisa ter a direção de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um livro, tem que ser... Na verdade, ela é mais do que um livro. Então ela não tem que ser lida como você lê qualquer outro livro. Você pega um livro, sei lá, de uma história e lê de um jeito. Você não vai pegar a Bíblia e ler do mesmo jeito que você lê esse livro. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, então ela é vida. Em Mateus 4,4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ou seja, o que mantém o homem vivo, a vida, não vem só... Aí também se vê fora do contexto. Jesus não está falando da vida física. Fisicamente você precisa de alimento, mas estava dizendo espiritualmente. Você não vai viver só de pão. Ou seja, você não vai viver só... A sua vida não tem que ser alimentada só fisicamente, comendo e bebendo. Você tem que alimentar sua vida espiritual. Em João 1, do 1 ao 5, também eu vou ler aqui, diz assim, não precisa abrir não. João capítulo 1, ele começa assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, nele estava a vida. Nele quem? No verbo. No verbo, o que é o verbo em português? O verbo é palavra. Então, Deus era o verbo. Então, a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando você está lendo a palavra, você está falando com Deus. Tanto a oração quanto a palavra é uma ligação direta com Deus. Quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você está lendo a palavra, Deus está falando com você. Então, às vezes, você só ora e já quer a resposta de Deus. Só que a resposta de Deus, às vezes, para você ver a resposta de Deus, você precisa ler a palavra, que é onde Ele vai falar com você. Então, do mesmo jeito que orar é ter uma ligação direta, sabe, uma ponte, assim, é a mesma coisa ler a palavra, o próprio Deus diretamente falando com você. Então, é impossível entender a Bíblia sem ler respeitando a gramática, os sinais de pontuação e os acentos, sem levar em conta o contexto que foi escrito, porque tem uma frase famosa que diz assim: texto fora de contexto gera pretexto. Ou seja, se lê um texto, uma coisa fora de contexto, já acabou com tudo, já não era mais aquilo que era para ser. Aí da onde vem heresia, da onde vem coisa que nem está às vezes escrito. Igual tem coisa que o povo fala, repete assim umas frases que algum teólogo, algum filósofo fez, e ela acha que está escrito, mas ela não leu para ver se está escrito. Igual tem uma frase que diz assim: Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Essa frase não existe na Bíblia. É um pensamento teológico, uma reflexão. Que Jesus, ele ama o homem. Ele morreu pelo homem. Então ele ama o homem, só que ele não ama o pecado. Aí tem gente que usa essa frase, tipo, Deus ama o pecador como se pudesse pecar à vontade, que ele vai continuar te amando. Tipo assim, peca porque Deus te ama. Você é pecador, mas Deus te ama. Não é assim. E tem outra frase também que não está aqui na Bíblia, que o povo geralmente lê, que na verdade eles modificou, e aí entende de forma errada, diz assim: vinde a mim como estás. O que está escrito na Bíblia é: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então,
Outra coisa, é impossível entender a Bíblia sem a direção de Deus. E duas coisas importantes que é bom fazer antes, tanto antes quanto depois de ler a Bíblia, é orar. Então você vai ler a Bíblia, você ora, você pede entendimento para Deus, você pede para Deus falar com você. Aí você lê. Geralmente você pode orar enquanto você está lendo também. Fala, Deus, fala comigo através desse texto. Aí você vai lendo e orando. E quando você acabar de ler, Deus provavelmente, com certeza, vai falar com você alguma coisa. Você vai tirar algum entendimento. Aí quando você terminar de ler, você agradece pelo que Deus falou com você. Então você ora antes de ler e ora depois. Ou e ora também enquanto você estiver lendo.